Olá, meu nome é Rodrigo Correia, da Rodrigo Correia Advocacia, e hoje falarei sobre divórcio e suas modalidades. Caso você tenha alguma dúvida, você pode nos enviar no nosso e-mail contato@rodrigocorreiaadvogados.com.br. O divórcio dissolve, extingue o vínculo do casal. Ele dissolve o casamento, quer por ação na justiça, através de uma ação judicial, quer pela vontade das partes. E o que é bastante interessante, poucas pessoas sabem, é que se o casal não tiver questões de discordância e nem filhos nascituro, aquele que está na barriga da mãe, e nem filhos incapazes, como por exemplo filhos menores, o divórcio pode ser feito no cartório. Geralmente esse processo é bem mais rápido que na justiça. O divórcio não tem prazo para ser requerido, ele pode ser requerido a qualquer momento. Mesmo que o casal que tenha bens e ainda não tenha estipulado a partilha, a divisão desses bens, também poderão se divorciar, ficando a divisão desses bens para um momento posterior. Importante salientar que, com o divórcio, não há mudanças nos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. A obrigação aos alimentos decorre desse parentesco, deste elo, e não muda se qualquer dos cônjuges resolver constituir uma nova família. Agora falarei sobre o divórcio por vontade do casal. Chamado de divórcio consensual, a homologação deve ser requerida pelos dois, ou seja, por ambos os cônjuges. É feita por uma petição onde constará como será a partilha de bens, como ficará a pensão alimentícia entre os cônjuges, se terá ou não e o valor, como os dois acordaram e decidiram sobre a guarda dos filhos e como será a visita desses filhos, quanto será o valor pago para a criação e educação desses filhos, e se haverá alteração do nome dos cônjuges, caso tenha adotado o sobrenome do outro quando do casamento. Decretado o divórcio, essa sentença é enviada ao cartório de registro civil para averbação. Importante ressaltar que, posteriormente, as cláusulas do acordo, como por exemplo, guarda e visitação dos filhos e valor de pensão alimentícia, poderão ser alteradas pelas partes. Fato interessante também é que o divórcio consensual também pode ser feito por procurador com poderes especiais mediante uma escritura pública. Agora falarei sobre o divórcio litigioso ou contencioso. Esse divórcio acontece quando não há consenso entre o casal, ou seja, quando há manifestação contrária de uma das partes, quando há um litígio a ser resolvido na justiça. Nessa espécie de divórcio, também será decidido como ficará a convivência familiar dos filhos, como por exemplo guarda compartilhada, como ficará o pagamento dos alimentos, partilha de bens, etc. Durante o curso do processo, ou logo no início, podem ser adotadas medidas judiciais como a de arresto, ou seja, o bloqueio de bens do casal, principalmente se um dos cônjuges começa a dissipar o patrimônio a ser futuramente dividido, ou ainda medidas como alimentos provisórios mensais a um dos cônjuges ou aos filhos, até que seja concluída a demanda. Agora irei falar sobre o divórcio extrajudicial. Divórcio extrajudicial ocorre quando a dissolução do casamento ocorre extrajudicialmente, ou seja, fora do âmbito do poder judiciário. É quando ocorre no cartório. Assim, quando não há filhos incapazes e desde que ambos estejam de acordo com o divórcio, não é necessário entrar com uma ação judicial para se divorciar. Da escritura do divórcio deve constar informações sobre pensão alimentícia, partilha de bens e se será mantido ou não o nome de casado. Pode ser feita por um procurador com poderes específicos para esse fim, não havendo a necessidade do comparecimento em cartório. É necessária a constituição de um advogado ou defensor público e este profissional poderá representar o casal. Efeitos do divórcio na pensão por morte. Importante efeito referente ao divórcio diz respeito ao benefício de pensão por morte no INSS. Como o divórcio dá fim ao vínculo conjugal, não haveria mais o direito à pensão por morte do outro caso um deles venha a falecer, exceto aquele que recebia pensão alimentícia. Por isso, há muitos casos em que, mesmo após divorciado, o cônjuge sobrevivente entra com pedido de pensão por morte do divorciado falecido, mostrando que recebia dele a pensão alimentícia e o INSS concede esse direito. Se você gostou dessa matéria, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no nosso canal e sigam-nos nas nossas redes sociais.